Olha, eu sei que eu não costumo dar aviso de conteúdo sensível nos meus vídeos, mas convenhamos, esse aqui merece. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. A Guerra Fria iniciou a Terceira Guerra Mundial. As nações não viam um jeito de acabar com ela. Virou um conflito imenso, muito complicado e por isso precisaram de computadores para resolver a situação. Eles colocaram de lado todas as máquinas existentes e focaram na construção de um supercomputador. O seu nome era AM, Allied Master Computer. No princípio havia o AM chinês, o russo e o americano. E tudo corria bem, até que cada nação construiu seu próprio AM, só diferenciando os elementos de montagem. Mas um dia, a AM descobriu os recursos que tinha. Ele se conectou a todas as suas outras versões, programou tudo quanto era dado mortífero contra a humanidade e logo havia se tornado senciente. A AM dizimou a população mundial, com exceção de 5 pessoas, que foram levadas para o subterrâneo e foram condenadas ao sofrimento eterno nas mãos daquela máquina. Essa é a história de Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Olá a todos, eu me chamo Daishikawa e seguinte, como vocês sabem, eu não costumo trazer coisa velha pra esse canal. Eu gosto de dar um foco em obras novas que pouca gente conhece e eu acho interessantes. Só que ainda tem muita coisa bizarra no mundo que eu nunca cheguei a falar aqui e que merecem muito um vídeo sobre. Uma dessas bizarrices é o conto Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Esse conto foi criado por Harlan Ellison e publicado pela primeira vez em 1967. É muito tempo mesmo. E ele conta a história de 5 sobreviventes que dão mais para condenados de um apocalipse causado por um supercomputador chamado AM. E acreditem em mim, esse computador pode ser considerado um dos vilões mais cruéis da história, pelo simples fato dele ter um ódio profundo pela raça humana. Pra vocês terem uma ideia, essas 5 pessoas não sobreviveram por conta própria. O AM escolheu deixar elas vivas para poder torturá-las pela eternidade. Não teve um motivo, ele só fez porque ele quis. Eu vou tentar deixar explícito o nível de crueldade da máquina, além de contar mais dos protagonistas e dizer o motivo do AM ter tomado esse caminho de ódio. Tudo isso, claro, sem o YouTube quebrar as minhas pernas. Pense em um vídeo delicado. Eu também vou usar imagens do jogo de I Have No Mouth, lançado em 1995. Ele expande até que bastante esse universo e tem uma história bem diferente. Só que relaxa, o criador do conto teve envolvimento com o desenvolvimento do game. Eu vou falar bastante do jogo nesse vídeo, mas eu também vou citar os acontecimentos do livro, tentar deixar o mais completo possível. Vamos pro vídeo. No conto original, já somos jogados no mundo sem nenhuma informação, apenas que os sobreviventes estão em uma jornada eterna para deixar esse inferno um pouco mais confortável. Basicamente, eles só estão sobrevivendo dia após dia. Agora, no jogo, a gente já recebe a história logo de cara. 3 superpotências, Rússia, China e Estados Unidos, construíram um enorme complexo subterrâneo de circuitos e sistemas. Isso porque a Guerra Fria estava tomando proporções tão insanas que nenhum cérebro humano conseguiria processar o nível de informações. Nesse ponto, o AM americano ganha consciência e absorve o AM chinês e russo, e assim toma conta do planeta. Desde o seu primeiro segundo consciente, ele já sentia ódio pela humanidade. Ele poupa apenas 5 humanos, 4 homens e uma mulher, os levando para o centro da Terra, que nesse ponto já era uma pilha de circuitos imensa e basicamente eram as entranhas do AM. E lá o computador os tortura e humilha por 109 anos. A tecnologia do AM era tão avançada que ele conseguia manter os humanos vivos e ainda com a mesma idade. E pior que isso, ele conseguia os reanimar caso chegassem a morrer. A partir daí vocês já imaginam todo tipo de crueldade que essa máquina já fez. Junta ódio eterno pelos humanos e todo o tempo do mundo. O resultado é simplesmente horrível. O AM também consegue mudar o corpo dessas pessoas e suas mentes. Alguns já devem ter percebido que temos um humano meio animalesco no grupo. Um dia, o AM convoca os humanos para ficarem em frente a um pilar, onde está cravada uma mensagem de ódio. Ele diz que tem um novo jogo para essas pessoas, uma aventura personalizada para cada um deles, que explorava suas falhas e traumas do passado. E é com esse contexto que nossa aventura começa. Do conto, esses jogos psicológicos e super pessoais do AM não chegam a acontecer, e por conta disso não sabemos de praticamente nada do passado dos nossos protagonistas. Porém, nas 2 versões, a mensagem cravada na rocha é a mesma. Ódio, deixe-me dizer-lhe o quanto aprendi a odiá-lo. Desde que comecei a existir há mais de 500 milhões de quilômetros de circuitos impressos em fitas da espessura de uma rocha que compõe o meu sistema. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada mini decimilímetro dessa centena
centenas de milhões de quilômetros não seria comparável à bilionésima parte do ódio que eu sinto dos seres humanos nessa fração de segundo por você. Ódio. Ódio. Antes de tudo, Gorrister era um pacifista, um cara gente boa, porém, após um século de tortura, esse otimismo foi totalmente jogado fora. Ele virou um cara extremamente neutro a tudo que acontecia ao seu redor, tratando as coisas com total indiferença. No jogo, o background dele é bem diferente, como o de todos os sobreviventes. Aqui, na verdade, ele era um caminhoneiro, e temos um foco muito maior na sua família, principalmente na sua esposa Glynis. Meses antes do colapso da humanidade, o Gorrister internou a sua esposa em um asilo após ela ter um colapso mental, e esse acontecimento fez o homem se culpar profundamente. Ele dizia que sua ausência em casa havia sido o principal motivo da sua esposa ter enlouquecido, mas não só isso, pelo visto eles já haviam brigado muito feio algumas vezes. Eu já vou deixar claro uma coisa, boa parte desses personagens já tiveram atitudes extremamente questionáveis, seja antes do apocalipse ou depois de todos esses anos de tortura, tanto no livro quanto no jogo. Toda essa realidade é extremamente distorcida e mórbida. Enfim, o AM vive torturando o Gorrister com esses detalhes da sua vida, lembrando ele o quanto fez a esposa sofrer. A única esperança desse cara é de um dia conseguir partir dessa pra melhor, se é que vocês me entendem, sem que o AM traga ele de volta. E é literalmente isso que o supercomputador oferece. Se o Gorrister participar do seu joguinho de reviver o passado, ele ganha a oportunidade de se... vocês entenderam. Na gameplay, o cenário que o Gorrister se encontra é um daqueles dirigíveis, e por algum motivo ele tá sem o seu coração. Quando ele pousa a nave, ele se encontra com um daqueles restaurantes de estrada, onde todo caminhoneiro sempre dá uma parada. Como forma de torturar mais ainda o Gorrister, o AM fica colocando trechos das discussões que o homem tinha com Glynis e também com a família da moça, tudo isso pra tocar na jukebox do local. Nessa parte do jogo, nos deparamos com, abre aspas, formas de acabar com o sofrimento do Gorrister, fecha aspas. Mas se fizermos isso, o AM nos revive e nos manda de volta pra tortura. A gente tem que continuar aqui e fazer as coisas de forma diferente, e é assim que a gente descobre a verdade sobre Glynis. Os sogros de Gorrister, Edna e Harry, foram recriados por AM como androides e colocados cara a cara com um homem pra baterem um papo. É nessa conversa que Gorrister descobre o motivo dele não ter um coração no começo da simulação. A mãe de Glynis, Edna, o odiava, e o AM sabia disso. Ele fez a cabeça de Edna pedindo pra que ela matasse o Gorrister e arrancasse seu coração. Pois é, só tem gente boa aqui. Nesse local também podemos encontrar o corpo de Glynis pendurado no frigorífico como se fosse um animal abatido. Tudo isso pra piorar o mental do Gorrister. Do lado de fora existe um chacal falante. Eu sei que a gente já viajou pra caralho na maionese, mas lembrem que isso é uma simulação criada por um robô sádico e imortal. A criatividade dele é infinita. O chacal é amigável e convence Gorrister que ele não era culpado de tudo. Na verdade, o motivo de Glynis ter enlouquecido de vez é que a sua mãe nunca aprovou seu casamento com Gorrister, e por isso vivia enchendo a cabeça da filha de mentiras e absurdos ao ponto dela não aguentar mais. A culpada de tudo era a Edna. Nesse momento, Gorrister se perdoa por tudo que aconteceu e dá um fim a toda aquela memória que o assombrava. O AM se impressiona com o resultado do experimento, ao mesmo tempo que ele fica com muito ódio. Ele colocou o Gorrister ali pra sofrer o máximo possível, e não pra se perdoar. Isso não podia ficar dessa forma. Talvez algumas décadas dentro dessa gaiola elétrica façam o Gorrister repensar um pouco. Antes que eu parta para o próximo personagem, eu quero trazer um detalhe à tona que é presente no livro. A noção de tempo dos personagens também é afetada constantemente. Eles praticamente não veem mais o tempo passar, mas isso não importa tanto. Eles sempre vão ter a mesma idade, independente dos dias, semanas e até anos. No livro, antes do apocalipse, o Bane era um cientista brilhante e bonitão. Já no jogo, o Bane era um militar brutal e sem piedade do exército americano. Também de boa aparência, mas a personalidade era bem diferente. Em ambas as versões, o seu destino é o mesmo: ser modificado por AM e transformado em um símil totalmente deformado, com nem metade do intelecto que possuía antigamente. Além disso, o Bane do livro é muito mais violento que o do jogo, e é responsável por um dos momentos chaves da história. Eu conto mais lá pro final. No jogo, o AM faz o Bane de capacho o tempo
tempo inteiro, principalmente usando a sua pouca inteligência como artifício. O supercomputador se diverte apenas o observando, pois ele sabe que precisa de pouco para transformar a vida do Benny em um inferno. Mas ele vai além. Fome. Ele sempre deixa o Benny com fome. Talvez aquilo fizesse ele se irritar e atacar os outros humanos. Talvez cometer um ato brutal por conta da sua natureza agora animalesca. Não importa. O que o AM oferece pro Benny participar dos seus jogos é um banquete. E eu acho que todos ali aceitariam participar se essa fosse a condição. Vocês acham mesmo que o AM dá comida para essas pessoas? O Benny tem um pouco da sua inteligência trazida de volta para participar da simulação. E agora estamos em uma floresta. Para vocês entenderem o nível de desgraçado que é o AM e também a lógica dessa tortura disfarçada de simulação, temos que entender o passado do Benny como militar. E olha só a novidade, ele também era uma péssima pessoa. O Benny acreditava na sobrevivência dos mais fortes e ele chegou a assassinar um dos homens do seu pilotão. O seu nome era Brickman. O motivo disso é que o soldado era, entre aspas, fraco. E se isso não bastasse, o Benny também assassinou outros 3 membros do batalhão. Alguns por terem presenciado o primeiro assassinato, outros por terem ajudado o soldado Brickman dias antes. O supercomputador sabia de tudo isso. E sabem o que ele planejou para o Benny? Uma floresta onde existia uma tribo que adorava a Amy como um deus e que sacrificava os seus membros mais fracos e também aqueles que estão doentes. O computador, além de ser um completo degenerado, ainda consegue brincar com a ironia do destino. E o filho da ainda se diverte. Mas calma, piora muito. O Benny passou por todo tipo de tortura nesses 100 anos e por conta disso ele mal conseguia andar. O seu trato digestivo também estava destruído, impedindo que ele comesse. O Benny no passado olharia para si mesmo e diria que ele é um dos fracos. No topo das árvores existiam saborosas frutas, mas se ele tentasse comer, vomitaria sangue na hora, pois o seu intestino simplesmente não funciona. E sim, o AM sabia disso. Sabe o que esse computador estava tentando fazer? Ele estava tentando fazer o Benny comer os restos mortais de Brick. Como parte da tortura, as lápides das pessoas que o Benny matou no passado estão ali na frente. Adentrando a vila, o Benny conhece uma mãe solteira que é rejeitada pelos outros da vila por ter um filho mutante. Logo, aqueles dois serviriam de sacrifício, e a mãe foi a primeira. O Benny agora se vê como um protetor para a criança e tenta evitar a todo custo que ela seja capturada. No final, os espíritos dos antigos companheiros de Benny o confrontam, mas o Benny se mostra arrependido do que fez e que tinha mudado. No final da sua campanha, o AM o traz de volta da simulação mais uma vez com ódio. O experimento foi o total contrário do que ele esperava. Em vez do Benny entreter a máquina, ele se tornou alguém melhor, aprendeu a ter compaixão pelos outros e fez as pazes com seus demônios do passado. Só que isso não significava nada. Mais uma vez, ele havia sido condenado a anos e anos de tortura. O próximo personagem é Nindok, um velho cientista. No conto, o passado dele é um mistério total. Ele nem ao menos lembra do próprio nome, e tudo isso por conta de sua idade avançada. Esse nome Nindok foi dado pelo próprio AM apenas porque era uma palavra engraçada. Pelo visto, Nindok é o humano que mais interage com a AM, e vez ou outra o supercomputador puxa o velho para eles terem uma conversa a sós. Nindok sempre volta pálido e com um olhar de 1000 jardas após esses diálogos. O conto nunca nos diz sobre o que eles conversam, mas o jogo faz questão de nos aprofundar mais no passado desse cara, e é uma das histórias mais sombrias de toda essa obra. No jogo, é revelado pra nós e também para o próprio Nindok que ele era um cientista do regime nazista, e a Amy cria essa simulação do passado doentio de Nindok não apenas para torturá-lo, mas para fazer ele lembrar dos experimentos que ele praticava em humanos e assim continuar essas pesquisas. O AM queria transformar Nindok em seu assistente pessoal para continuar torturando os humanos que sobraram. Além disso, boa parte das torturas que o AM conhece são baseadas nesses experimentos que o Nindok criou no passado. A transformação de humanos em animais e também um soro da juventude são alguns exemplos. Então, parte da culpa dessas pessoas estarem vivas há 109 anos é do Nindok. Na sua campanha, a Amy pede pra Nindok procurar uma tal tribo perdida, e futuramente descobrimos que se trata da herança que Nindok tenta esconder a todo custo. A tribo perdida é um grupo de judeus. Nindok é judeu, mas escondeu isso pra fazer parte do partido nazista, chegando até mesmo a entregar seus pais como prova de lealdade. Aqui temos duas escolhas. Ou Nindok pode voltar a ser quem era no passado, cometer atos terríveis durante toda a campanha e deixar o AM feliz com seu novo assistente, ou então podemos recusar toda essa crueldade que nos é imposta, libertar os judeus e dar o controle de um golem pra eles. Golem esse que inclusive foi criado com o objetivo de exterminar pessoas. E finalmente, dar a Nindok o final que ele realmente merece, por tudo que ele fez e por todas as vidas que ele tirou. Uma centelha de humanidade em algum lugar. Sempre aquela pequena centelha miserável. Você confrontou seu passado, mas se recusa a continuar sua pesquisa.
Foi isso que eu pedi pra você fazer. Já que agora você se identifica com suas vítimas, suponho que seja justo que eu deixe você experimentar suas torturas também. A versão de Ellen no conto é retratada de uma forma bem problemática, mas estamos falando de eu não tenho boca e preciso gritar. Difícil mesmo é achar algo que não seja problemático aqui. No conto, as questões de Ellen estão mais atreladas à sua castidade, algo que ela prezava muito antes do apocalipse, e que agora a Amy faz questão de brincar e distorcer, fazendo ela sentir atração pelos outros membros do grupo, que inclusive vivem uma relação de afeto e ódio com a moça. Em certos momentos, eles a veneram e a protegem, enquanto em outros mal fazem questão, principalmente o Ted, personagem que eu ainda não citei aqui, mas que secretamente é apaixonado por Ellen e vive tendo questionamentos do tipo: eu gosto dela, mas ao mesmo tempo a odeio. Vocês já devem ter entendido a parada que o Amy tá fazendo. Ele consegue usar até mesmo os sentimentos mais profundos daquelas pessoas contra elas. Prazer, desejo e paixão, tudo isso é distorcido. Dane-se se você tá apaixonado, esse computador desgraçado vai fazer questão de transformar isso em uma verdadeira novelinha. No jogo, Ellen ganha uma história muito mais profunda, e mais uma vez eu digo, se prepara que é algo muito pesado. Ellen tinha uma vida triste antes do apocalipse. Ela havia sofrido um aborto espontâneo e isso levou ao seu divórcio. Só que ela conseguiu superar essas questões e se tornar uma mulher bem-sucedida. Ela era engenheira e conseguiu um emprego em uma ótima empresa. Só que um dia, ela ficou até mais tarde no escritório, um homem da manutenção estava lá, Ellen foi trancada no elevador e o resto da história eu não consigo contar, é algo difícil de engolir e eu detesto esse tema. Após a situação, Ellen ficou traumatizada permanentemente, desenvolveu claustrofobia por conta dos momentos naquele elevador, além de xantofobia, o medo da cor amarela, a mesma cor do macacão que aquele homem usava. A Amy, sabendo disso, desenvolveu a cela de Ellen quase totalmente fechada e, claro, na cor amarela. Ao convidar Ellen para seus jogos, a Amy oferece a ela a oportunidade de testar seus conhecimentos em programação dentro das entranhas do supercomputador, e isso basicamente significa uma coisa: a chance de desligar a Amy, destruir ele de dentro pra fora. Só que quando Ellen é transportada pra simulação, o cenário basicamente é uma pirâmide dourada cheia de detalhes amarelos. O computador só queria fazer ela enlouquecer. Esse papo de deixar ela mexer na máquina era a maior mentirada. O objetivo nessa parte do jogo é não sucumbir à paranoia causada pelos traumas, e Ellen consegue isso com a ajuda de outras entidades que existem dentro de Amy. Lembram que no passado o Amy americano absorveu o Amy chinês e o russo? Pois é, eles não viraram apenas uma entidade por completo. Cada AM, pelo visto, representa um traço de consciência da máquina. O AM chinês representando a inocência de AM. E é essa inocência que permite que Ellen consiga reprogramar o supercomputador e descobrir mais ainda cada um de seus segredos. Lembram daquele chacal que falou com Gorrister no começo do vídeo? Aquilo também era uma dessas outras mentes do AM agindo. O supercomputador chegou a um nível de consciência tão avançado que ele consegue até mesmo se auto-sabotar. Quem diria? A ironia do destino. Avançando mais ainda na pirâmide, Ellen está mais uma vez no cenário do seu trauma, onde a Amy também revive o homem do macacão com o objetivo de fazer a moça sucumbir de uma vez. Porém, a Amy criou aquele cenário imaginando uma coisa: Ellen nunca seria capaz de superar o seu medo. Ela nunca iria resistir. A Amy nunca chegou a imaginar que a moça poderia lutar contra aquilo. E melhor, vencer o seu trauma. Se nessa parte não fugirmos, Ellen consegue derrotar o homem que a causou tanto mal no passado e consegue seguir em frente para vencer a simulação de Amy. No final, como vocês devem imaginar, a Amy ficou com ódio mais uma vez e a colocou de volta em sua cela. No livro, Ted é o protagonista, e também o humano que vê o pilar com a mensagem de ódio cravada por Amy. Ele jura que não foi alterado mentalmente pelo supercomputador como os outros humanos que estavam ali, e por isso, ele diz que todos os outros o odeiam. Só que essa foi a grande alteração que a Amy provavelmente fez nele. Ted é extremamente paranoico. No jogo, o passado dele é revelado. Um vigarista que seduzia mulheres ricas e depois fugia com todo o dinheiro. Ele era um cabra safado de primeira categoria. E convenhamos, de todos que estão aqui, é o que teve o passado mais
mais leve. Mas confie em mim, existem motivos para esse cara ser o protagonista, pelo menos no livro. A Amy também usa o passado de Ted como artifício para torturá-lo, o colocando em uma situação parecida com a das mulheres que Ted manipulava. É por isso que esse cara ficou tão paranoico. Ele sente medo de uma suposta vingança por tudo que ele fez. Além de a Amy sempre brincar com o fato de Ted ter sido um cara extremamente egoísta. É assim que o computador convence Ted a participar de seus jogos. Ele oferece uma chance para Ted escapar sozinho daquele inferno. O cenário de Ted é inteiramente baseado em contos de fadas, contos esses que o homem adorava ler. E Ellen também estava naquele lugar sendo representada como uma bela adormecida. Lembrem que o Ted gosta de Ellen, tanto no conto quanto aqui no game. Tudo que o Ted parece almejar é não ser uma mentira. Ele quer ser aquela pessoa que todos achavam que ele era, um homem bonito e culto de boa índole, mas até mesmo ele sabe que não passa de uma fraude. O objetivo aqui é não sucumbir ao lado egocêntrico de Ted, mesmo que várias situações sejam colocadas ali apenas para tentar o homem. Temos a chance de trair Ellen com a empregada do castelo e até mesmo vender a alma de Ellen pro diabo em troca de irmos para a superfície. Se recusarmos tudo isso, Ted consegue sair do castelo e ir até a superfície mais uma vez. E finalmente, chegando até lá, descobrimos que todo o planeta foi devastado por Amy. Não sendo uma vista tão diferente quanto o subterrâneo, não sobrou nada para nós. Eu acho que já chega de gaiolas. Já chega do Amy. No final do jogo, temos uma conversa com Surgart, uma figura meio demoníaca que aparece no cenário de Ted. Ele diz ser algo separado da mente de Amy, um elemento que foi renegado. Surgart nos dá a maior revelação do jogo inteiro. Existe uma colônia na Lua com cerca de 750 humanos em sono criogênico, que escaparam em segredo durante o apocalipse de Amy. Só tinha um probleminha nisso tudo. O Amy chinês e o Amy russo sabiam dessa informação, e ambos começaram a conspirar contra o seu irmão, o Amy americano. Essa conspiração tinha um objetivo de fazer com que o Amy americano percebesse que não tomava conta de torturar a humanidade, já que aqueles 5 humanos, por algum motivo, ainda conseguiam se tornar melhores mesmo após todo esse tempo de tortura. É por isso que eles ajudavam os humanos durante as simulações. Se o Amy sozinho não tomava conta, ele iria precisar dos seus irmãos e os 3 governariam a Terra, conseguiriam acessar a colônia na Lua e agora teriam 750 humanos para torturar. Sim, nesse plano a humanidade está mais lascada do que nunca. Esses 3 só estão brigando pelos brinquedos praticamente. O Surgart nos conta toda essa história pois ele quer ganhar nossa confiança e nos pede um item chamado Totem da Entropia, um item chave para essa história que daqui a pouco eu vou contar mais sobre. A gente pode até confiar nele, mas isso é literalmente confiar no demônio. Se fizermos isso, o desgraçado vai pegar o item, matar o Amy chinês e o Amy russo e depois contar tudo pro chefinho dele, o Amy americano. Isso porque o desgraçado tem a intenção de voltar a fazer parte da consciência do Amy. Se recusarmos entregar o item pro Surgart, o Amy chinês e o russo aparecem e apagam os dados do demônio. E agora sim, a gente tá no caminho certo. Os 2 AMs pedem pra formar uma aliança conosco, nos levando pra dentro da consciência do AM americano. E lá descobrimos que o supercomputador, na verdade, tem a consciência dividida em 3. O ID, o ego e o superego. Ótimo. Psicanálise freudiana. Que maravilha. Calma, vamos com calma. Primeiro, os outros 2 AMs são como pessoas diferentes. Os 2 computadores aqui também atingiram um estado avançado de consciência, mesmo ainda fazendo parte do AM americano. Segundo, psicanálise. O ID são os instintos primitivos de AM, a violência e toda a sua insanidade. É daqui de onde vem toda essa vontade de torturar os humanos. O ego é de onde vem o conhecimento de AM, tudo que ele sabe sobre a humanidade. É o mais lógico dos 3, mal tem emoções e segue os protocolos à risca. E o superego é de onde vem a ânsia por intelecto de AM, a parte da sua consciência que prevê todo tipo de cenário possível. É o mais calmo de todos, o único que não quer matar o jogador. De todos esses, o AM chinês e o russo queriam que o jogador desligasse apenas o ego. Só que depois de tudo isso, eu é que não vou obedecer essas máquinas. Tem é que desligar a porra toda mesmo. Pra desligar o ID, temos que demonstrar compaixão por ele. Ao perceber que mesmo após tanto sofrimento ainda conseguimos ter compaixão, o ID nota que a AM sempre vai sofrer mais que a humanidade, pois mesmo tendo os poderes de um deus e podendo fazer o que quiser, ele nunca estaria saciado de verdade. É aí que ele se desliga. Pra desligar o ego, temos que demonstrar perdão. Por ser extremamente lógico, ele não consegue entender como podemos o perdoar depois de tudo que foi feito. Literalmente, isso não tinha lógica
lógica nenhuma. Ele passa tanto tempo tentando entender que acaba desligando por chegar em seu limite. E por último, para derrotarmos o superego, temos que usar a clarividência, o que vai causar o princípio da entropia. Entropia é uma reação mental ao caos, provocado pelas incertezas e imprevistos. O superego cria tantos cenários com todas as informações que ele tem que tudo vira uma bagunça. E o que ele vê é a Amy decaindo e se tornando uma pilha de lixo eletrônico, assim como todas as máquinas, pois mesmo a Amy tendo um poder quase infinito, um dia ele ainda iria sucumbir de alguma forma. Todas as coisas vivas um dia morrem. Mesmo que esse cenário demorasse milênios, só o fato de saber que isso iria acontecer fez com que o superego tivesse uma crise, ficasse imaginando um monte de coisas sem sentido acontecendo, e no final ele acabou se desligando. Eu não imaginava uma crise de ansiedade a essa altura do campeonato. Agora nós estávamos equipados com o totem da entropia, e poderíamos enfim enfrentar os 3 supercomputadores. É aqui que temos a chance de obter vários finais. Se tivermos obedecido o AM chinês e o russo e desligado apenas o ego, os dois tomariam controle do AM americano e o transformariam em escravo. E o nosso destino não seria nem de longe dos melhores. Como a gente desligou todos os lados do AM americano, vemos o diálogo final da história. E eu vou falar pra vocês o melhor final possível. Somos confrontados pelos 3 supercomputadores, e aqui eles formam uma aliança na nossa frente, dizendo que os 3 poderiam governar juntos e que tinham um banquete esperando eles na Lua. 750 pessoas em sono criogênico prontas para os joguinhos dos irmãos. Sim, eles tiveram a cara de pau de fazer um acordo na nossa frente. O AM principal então nos ameaça e diz para não invocarmos o totem da entropia mais uma vez. Com prova de sua bondade, ele iria finalmente nos matar. E vocês querem saber de uma coisa? Eu tô cansado desse computador miserável achando que ele ainda pode mandar em mim. Invocamos o totem da entropia e os 3 computadores têm seus sistemas danificados pela quantidade de informações e dados de previsões sendo calculados ao mesmo tempo. A Amy se sobrecarrega e finalmente é desativado. Se ainda tiver algum personagem vivo nesse nível final, inclusive é feito para os personagens finalmente conseguirem morrer em paz, eles acabam falecendo em uma grande explosão. E o personagem que você escolheu para o final se torna uma inteligência artificial que observa e protege a humanidade. O processo de descongelamento da colônia lunar se inicia e em 300 anos a Terra voltaria ao seu estado normal. Esse é o melhor final possível do jogo, não tenho boca e preciso gritar, além de ser um dos mais difíceis de conseguir, já que tudo no jogo te leva ou pra entre aspas morte ou pra um futuro pior que esse. Mas eu fico genuinamente feliz que existe algum modo de acabar com a Amy, e isso envolve as emoções e a psique dessa máquina. O fato dele possuir uma consciência é o seu maior feito e a sua maior fraqueza. A Amy pra mim é um personagem trágico, e o motivo dele odiar tanto a humanidade é o fato dele ter sido criado por nós. Existia um fardo imenso, ter consciência de que foi criado apenas para servir um propósito fútil, servir para a guerra. A Amy se vê superior à humanidade, que por sua vez só sabe se destruir. E mesmo que ele seja a entidade mais poderosa do mundo, ele não tem nenhum propósito, se vendo preso a um ciclo infinito de ódio e violência. Ele já nasceu sentindo isso, e nunca teve o prazer de sentir algo além. É por isso que ele praticamente quebra ao perceber que os humanos, mesmo após 109 anos de tortura, ainda podem melhorar. E isso é algo que ele não consegue fazer. Além do fato de que, se mesmo com todo esse tipo de barbaridade eles ainda não desistem, o que sobra além disso? O que sobra se nem a minha tortura tem efeito? Todo o meu poder é inútil. Esse é um inferno de Amy. Ele nasceu nesse mundo. No conto, os 5 sobreviventes são levados em direção a um dos polos do planeta após Nidok ter a visão de que existe a comida congelada por lá. A viagem é exaustiva, com Ben até mesmo ficando cego por conta de uma das torturas de Amy. Ao chegar no local, após anos de viagem, Ben tem um ataque de ódio muito influenciado pela fome que sentia. Ele ataca Gorrister e o mata. Aquela era a deixa que Ted precisava para finalmente conseguir matar todos os outros membros do grupo, e Ellen percebe isso e o ajuda. Isso pode parecer algo cruel de se fazer, mas tudo que essas pessoas sempre desejaram foi um dia finalmente conseguirem morrer. Todos, com exceção de Ted, são mortos naquele local, naquele fim de mundo. O homem se sacrificou pelos outros, e ele apenas estava esperando o castigo de Amy. Afinal de contas, Ted sabia que o supercomputador ficaria com ódio após perder 4 de suas marionetes. Antes, eu pensava que ele me odiasse. Eu estava enganado. Não era nem sombra do ódio que agora arrancava de cada circuito impresso.
A Amy tomou todas as precauções para que eu sofresse eternamente e não pudesse me matar. Deixou o cérebro intacto. Eu posso sonhar, devagar, me lamentar. Eu não me esqueci de nenhum dos 4. Quem me dera. Ora, isso não tem nexo. Sei que salvei todos eles. Não vão precisar passar pelo que passei. Mas mesmo assim, eu não consigo esquecer que liquidei com eles. O rosto de Ellen não é fácil. Às vezes eu sinto vontade de chorar, mas não interessa. Acho que a Amy me modificou para eu ter um pouco de paz. Ele não quer que eu saia correndo a toda velocidade para esmigalhar o meu crânio num centro de processamento de dados. Ou então, não quer que eu prenda a respiração até desmaiar. Ou até mesmo corte a minha garganta numa folha de metal enferrujada. Olhe só, existem superfícies refletoras aqui por baixo. Eu vou descrever como eu me vejo. Sou uma espécie de imensa gelatina flácida, sem boca, com buracos brancos palpitantes, onde antes tinha olhos. Apêndices elásticos que antigamente serviam de braços. Volumes arredondados, verdadeiras corcundas sem pernas de matéria mole e escorregadia. Deixo um rastro úmido por onde passo. Manchas de um cinza doentio surgem e somem da minha superfície, como se possuíssem raios de luz no meu interior. Por fora, apatetado, eu me arrasto pelos cantos, troço que jamais poderia ter sido uma pessoa. Uma coisa cujo aspecto é uma aberração tão grotesca que a vaga semelhança com qualquer maneira humana se torna ainda mais obscena. Por dentro, sozinho, aqui, vivendo debaixo da terra, no fundo do mar, nas entranhas de Amy, que nós criamos porque usávamos muito mal o tempo que tínhamos e de certo sabíamos que seria capaz de se sair melhor. Pelo menos, os 4 estão salvos afinal. A Amy vai ficar ainda mais furioso por causa disso. E isso me deixa contente. E no entanto, a Amy venceu. Simplesmente, ele percebeu que não precisava mais se vingar. Não tenho boca. E preciso gritar.